Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo e o assunto de hoje é o que é medicina ortomolecular. Então, para quem não sabe o que é isso, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou especializado em bioquímica nutricional, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e sou signatário de medicina ortomolecular, porque quando a gente se especializa em bioquímica nutricional e começa a estudar o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de reações químicas, metabólicas, catabólicas, aonde o corpo absorve esses nutrientes, quais as quantidades envolvidas, como o corpo processa esses alimentos, a gente entra em medicina ortomolecular. Por quê? Porque a gente consegue evitar, prevenir e até curar algumas doenças somente combinando esses alimentos. Então, sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Então, hoje eu vou provar para vocês que essa linha de medicina ortomolecular, ela é mais fácil do que se pensa, embora ela não é para intervenção cirúrgica, não tem nada a ver com intervenção cirúrgica, não tem nada a ver com doenças degenerativas e nem doenças assim congênitas, que geralmente são doenças mais genéticas. É naquele pressuposto que uma pessoa está com algum problema de saúde e esses problemas, enquanto a pessoa ainda é uma pessoa saudável, está com todos os órgãos funcionando, é possível resolver só com medicina ortomolecular. Então, primeiro eu vou falar da linha que é mais usada, que tem poucos signatários no mundo, né? Que é essa linha que é mais comum. Então, funciona assim. Baseando que o médico, a pessoa que vai diagnosticar, vai tratar, ele tenha bastante conhecimento em bioquímica nutricional. Então, como é que funciona? Por que ele tem que ter bastante conhecimento? Porque tem a ver com a forma que ele vai tentar diagnosticar. Então, geralmente a linha mais usada é você partir do conhecimento de que a pessoa está com algum problema de saúde. Esse problema de saúde, a pessoa tem que saber quais os nutrientes que restauram esse problema de saúde. E aí, baseado em saber disso, ele precisa pedir uma análise, geralmente de laboratório, para que ele consiga. É claro que para pedir análise de laboratório, já tem que saber quais as análises vai pedir, né? Porque a análise de laboratório não é barata, principalmente que o laboratório tem que ser certificado, ele tem que ser certificado e acreditado, né? Aquelas análises que eles fazem já passou por uma auditoria externa de outros laboratórios, sabendo que ele faz o método correto e o método dele é certificado, geralmente internacionalmente. Então faz essa análise, determina quais os nutrientes estão faltando, e aí o médico define ou suplementar ou com alimentos para eliminar essa deficiência que tem e resolver o problema de saúde dele. Entenderam, gente? Então, essa é a linha mais usada no mundo. Agora eu vou provar para vocês que é mais simples do que se pensa. Então, vamos falar de uma coisa que é assim. Nos últimos 20 anos que eu tenho acompanhado, que eu tenho mais idade que isso, eu consigo ver, eu vi que tem uma geração de pessoas que tem muitos problemas neurológicos ligados. Esse problema neurológico está ligado ao cérebro, mas tem a ver com problemas de estresse, ansiedade. A pessoa tem essas várias modalidades de problemas neurológicos que interferem no sistema neurológico, pessoas que se surtam com facilidade. Então, estresse, ansiedade, depressão, que geralmente a ansiedade leva a depressão ou sucessivamente. Então, essas pessoas têm um monte de deficiência. Agora eu vou falar de um nutriente, que eu já falei dele aqui, mas eu vou falar mais aprofundadamente. Do nutriente não, de um composto que o corpo produz. É a serotonina. Então, qual a função da serotonina no corpo? Bom, a serotonina ela é um neurotransmissor. A definição bioquímica dela é um neurotransmissor. Então, ela tem a ver com muito mais coisa do que as pessoas
tensa. Então, por exemplo, sensibilidade ao tato, ela é neurotransmissor de líbido, que é quando você vê aquela situação e produz, e o corpo consome isso, né? Essa substância chamada serotonina. Então, é neurotransmissor de líbido. A serotonina, ela regula o sono, controla o estresse, controla a saciedade, controla a parte de batimentos cardíacos, para você não ter palpitação, disritmia, uma série de coisas. E isso tudo está ligado a problemas neurológicos, porque esses problemas neurológicos, o sistema nervoso central, que acaba controlando o coração, o cérebro, essas coisas. Então, o que eu quero provar para vocês? Que ela é mais simples do que se parece. Duas coisas vocês precisam saber. Guardem bem o que eu vou falar agora. 80% da serotonina, ela é produzida no intestino e 20% é produzida no cérebro. E aí, Bioquímico, e como é que o corpo produz serotonina? Simples, né? Você precisa de 3 nutrientes. Absorver, é aquele conceito que eu vivo falando aqui nesse canal, que só eu tenho falado isso no YouTube, que é o conceito de nutrição verdadeira, que é se preocupar como é que o corpo absorve esses nutrientes. Então, dentro desse conceito de nutrição verdadeira, os 3 componentes são o magnésio, que é um mineral, o triptofano, que é um aminoácido essenciais, que só pode vir de leite, carne e ovos, sendo que percentualmente a proteína animal mais rica em triptofano, percentualmente, tá? É o leite, mas ele tem em todas as carnes, por exemplo, e a niacina, a vitamina B3, que além de ter no leite, ainda tem em todas as carnes. Olha só, vai guardando isso aí. E algumas frutas também têm vitamina B3, mas em pouca quantidade. O magnésio, o alimento mais rico não é a carne, deixando bem claro, nem o leite, mas é a semente de abóbora, castanha de caju, nozes, essas castanhas também tem até mais que a carne. Então vai guardando isso aí. E como eu já falei, 80% da serotonina do corpo é produzida no intestino. O triptofano é um aminoácido essencial. Cuidado, que você pode vir falar, ah, tem na banana. Cuidado. A banana, principalmente a nanica, ela tem 0,2 miligrama de triptofano em 100 gramas do alimento. Então é insignificativo. Você teria que comer 200 dúzias de banana por mês, aí 300 dúzias de banana por mês, você ia morrer intoxicado para absorver esses 6 miligramas de triptofano que o corpo precisa por dia. É por dia você precisa absorver esses 6 gramas de triptofano. Entenderam? Aí vai guardando isso aí. Esse é um aminoácido essencial. É o mínimo 6 miligramas que você precisa absorver por dia. Então, aí a vitamina B3 tem em todas as carnes. E tem no leite também. Inclusive, leite é rico em vitamina B3. Então, você tem magnésio, triptofano e magnésio, o triptofano e a vitamina B3. Outro alimento que é bem rico em magnésio, que é muito próximo das castanhas, é o abacate. Então vai guardando isso aí para eu te explicar. Então nós chegamos a uma conclusão. Se a serotonina é produzida na grande quantidade no intestino, só 20% é produzida no cérebro, o que mais faz as pessoas terem problemas neurológicos? É quando a pessoa não se preocupa com o intestino. Por quê? Porque quando você está comendo um monte de alimento industrializado, com um monte de conservante químico que está interferindo na sua microbiota intestinal, está matando essa microbiota, você vai ter problema neurológico. E tem mais um monte de problema neurológico, eu nem vou citar agora. Se vocês quiserem, depois vocês pedem mais vídeos sobre o assunto, que eu falaria, que está tudo ligado a problema neurológico, é problema de nervo ciático, esporão calcâneo, fascite plantar, artrite reumatoide, está tudo ligado a problema neurológico e, detalhe, está tudo ligado ao intestino. Porque o intestino se comunica com o sistema nervoso central, que se comunica com o cérebro. Então, se você começa a entender essas coisas, você vê a importância que é você se preocupar se você está alimentando ou absorvendo os nutrientes. Por quê?
Porque a maioria desses problemas, sem ser problemas genéticos, quando não é doenças congênitas, esses problemas neurológicos estão ligados à baixa produção de serotonina e baixa absorção dos nutrientes que produz serotonina. Então, boa parte está com problema no intestino e a outra parte está relativa aos nutrientes que você não está absorvendo corretamente. Então, se você pega uma pessoa que está com esse monte de problema neurológico, uma das formas de você fazer, já é fácil prever, é você começar a mudar a alimentação dela. Tirar alimentos ultraprocessados, com excesso de conservante sintético, que faz um mal terrível no teu intestino. Às vezes, só tirando isso, você já começa a fazer a pessoa começar a melhorar a produção de serotonina, já regula sono, ansiedade, que de quebra melhora esses aspectos de depressão, essas coisas. Então, o pior são os alimentos ultraprocessados, álcool, que tudo interfere no teu intestino. Proteína industrializada, tipo mortadela, salsicha, presuntada, essas coisas cheias de conservante sintético, está interferindo no intestino e as pessoas estão ficando doentes com essas coisas. Então, você tirando isso aí, você já resolve. Porém, se você falar assim, mas eu quero produzir mais serotonina, inclusive melhorar a libido também. Uma das receitas de alimentos que produz é aquela receita que eu já falei para vocês, que é bom para testosterona livre, é bom para controlar a ansiedade. Qual que é? Aqueles creme de abacate que eu bato com leite de fazenda, leite em pó integral, e frutas digestivas e outras frutas digestivas ajuda a se produzir serotonina. Por exemplo, aquela que eu bato de maçã, mamão, leite em pó integral e leite de fazenda. Ali você já é uma forma de você produzir serotonina, porque eu estou me preocupando com a absorção intestinal. Quando eu combino o leite em pó integral com leite de fazenda, que já vem com lactobacila, eu concentro a proteína do leite para aumentar a absorção do triptofano e coloco o mamão, que aumenta a absorção lá no teu intestino da proteína do leite, que é a caseína, que é muito rica em triptofano. E quando eu bato abacate também, que já é um alimento rico em magnésio, aí você tem os 3 nutrientes, magnésio, vitamina B3, niacina, se preocupe em absorver, e aí o seu corpo vai produzir mais serotonina, que melhora um monte de coisa em você, inclusive sono, ansiedade, estresse, libido, reflexo ao tato, quando você coloca uma mão numa superfície quente, antes de sentir queimar a mão, você já tirou. Então esse é o reflexo, né, ao tato. Quem faz esse impulso eletroquímico é a serotonina. Então é muito mais coisa do que você consegue perceber. Então, perceberam que a coisa é mais simples do que se pode imaginar? Então é onde eu falo para vocês, por isso que você volta mais com a alimentação de origem, que já tem todos os nutrientes que você tem, e você vai ter um monte de melhoras na qualidade de vida, de saúde, sem precisar suplementar um monte de coisa. Tudo baseado naquele conceito que eu já tentei explicar aqui nesse canal, que é a nutrição verdadeira, que é combinar os alimentos de forma a absorver. Então, baseado nisso, é isso que eu queria falar para vocês. Às vezes não precisa você gastar um monte de suplemento, gastar com um monte de exame de laboratório para fazer uma coisa mais simples do que se pensa. Gente, o que eu queria falar era isso, o assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe, e comente se vocês se interessam mais por esse assunto, que vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque essa semana eu conversei com um cara que vai fazer 40 anos, nem é tão velho, e o cara já está com um monte de problema de saúde. Aí eu fui perguntar como é que ele se alimentava, o que ele comia, aí o cara toma uísque, toma cerveja, ele toma muito esses Red Bull, essas coisas assim. E o cara tá com um monte de problemas de saúde, não tem nem 40 anos. Eu falo, caramba, você ainda é novo pra caramba, tá com um monte de problema de saúde, tá com artrite no joelho, tá? Então o cara tá todo ferrado, mas você vai ver a alimentação do cara, o cara tá comendo um monte de porcaria que só faz mal. Ele tem praticamente a minha idade e não
e eu não tenho nenhum problema de saúde. Por quê? Porque eu me preocupo com alimentos que não fazem bem. Então eu consigo tirar esses alimentos que não fazem bem. Por quê? Porque a minha linha sempre foi essa, não ficar tomando um monte de remédio, eu não quero ficar, vai ficar com diabetes, com pressão alta, com não sei o quê, com um monte de problema. Se existe uma alimentação que eu consigo fazer e consigo eliminar esse monte de problema, eu prefiro fazer isso. Tá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe, comenta se vocês querem mais assunto, mais vídeos sobre o tema, e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.